Ô Gilson Coelho de Deus, qual é a diferença entre sonho, objetivo e meta? Me ajuda, por favor, porque já cansei de sonhar, de estabelecer objetivo, meta, mas eu estou com muita dificuldade. Homem de Deus, me ajuda, Gilson Coelho. Então, depois da vinheta, você já vai descobrir o segredo que nunca te contaram. Muito bem. Agora, nós chegamos então a um tema muito interessante, né? Eu já quero pedir para você se inscrever no nosso canal, dê um like aqui, recomende para algumas pessoas, porque o que a gente vê aqui, o que a gente vai ver agora é muito interessante. Por que eu resolvi fazer esse vídeo? Ultimamente, nos últimos meses, tem muita gente chegando para mim dizendo assim: Ô Gilson, eu estou pensando em desistir da minha farmácia. Eu ouvi várias vezes isso, né? Eu quero desistir da minha farmácia. Aí você vai conversar com a pessoa, a farmácia era o sonho que ele tinha, o sonho de liberdade, etc. E aí agora ele está querendo desistir do sonho, tá bem? Então, eu resolvi explicar isso porque eu vou fazer uma série de vídeos, né, para que esses empreendedores se tornem, que estão nessa dúvida, né, querendo desistir e tal, você tem que se tornar um empreendedor de sucesso, mandar bala, realizar o teu sonho, concretizar os teus objetivos e estabelecer as tuas metas principais e seguir vida. Vida que segue com alegria, com abundância, né? Mas não em querer parar no meio do caminho, querer desistir. Então, muito bem. Sonho, objetivo e meta. Vamos falar primeiro do sonho. Então, o sonho, né? Quando todos nós temos na família alguém que é o sonhador, a sonhadora. Ah, esse é aquele que anda sempre com a cabeça nas nuvens, né? É o que fala muito, mas faz pouco. É só blá blá blá. Já ficou até inconveniente, etc. Então, o sonho todo mundo tem. É muito comum a gente falar, né? Não desista dos teus sonhos, né? Porque se a pessoa parar de sonhar, então aí a situação vai ficando cada vez mais. Aí não tem estímulo, aí a pessoa não sabe o que fazer, não sabe o que quer da vida, qualquer coisa tá bom, né? Aí a mediocridade é o suficiente, né? E eu vou te dizer que a mediocridade ela é perigosa porque ela é contagiante, né? Você olha para o lado, eu estou mais ou menos parecido aí com a maioria das pessoas, né? Tá todo mundo dizendo que está difícil, que governo, que isso, que aquilo, homem de Deus, mulher de Deus. Eu vou te dar uma sugestão de ouro, fique meio surdo e cego a essas coisas e segue o teu coração, segue aquilo, começa a prestar atenção mais nas tuas referências, nos teus amigos, né? Há um ditado que diz que a gente é a média das 5 pessoas que a gente mais convive. Então, eu espero que você comece a gostar de conviver aqui conosco, com o nosso canal, porque aqui você vai pegar muita coisa preciosa que te ajuda a elevar, que te ajuda a ir para um próximo nível, tá bem? Então, você não pode ser aquele ou aquela que a turma diz assim, é o sonhador que não realiza quase nada, né? Até cada vez que começa a falar dos sonhos se complica porque não realiza quase nada. Muito bem. Falamos do sonho, aí agora, hoje, mas o que tem que fazer para materializar, né? Trazer para a realidade, para não ficar com a cabeça nas nuvens? Aí eu vou te explicar agora 3 pilares maravilhosos que ajudam não, são os responsáveis para que você consiga materializar os teus sonhos. Eu nem vou colocar aqui fé e tal, porque aí já é uma coisa maravilhosa que tem que ter, precisa ter, né? Se você não acredita, aí você já não vai nem tentar, já não vai nem experimentar, né? Não vai fazer nada, porque você não acredita mesmo, né? Então,
Mas é claro que essa fé é um componente muito importante. E eu tenho descoberto cada vez mais o quanto que ela contribui, né? Porque daí você não tem tempo ruim, tá tudo meio, tudo indica que você não vai conseguir, mas se você tiver essa fé que move montanhas, essa fé empreendedora e realizadora, você vai conseguir. Então vamos lá. Primeiro, o primeiro pilar desse tripé é objetivo. Objetivo. Você estabelece um objetivo. A palavra objetivo vem de objeto. Deixe de ser o sonhador e estabeleça um objetivo. O que significa isso? Comece a definir o que você quer. Comece a definir como é que é o teu sonho. É um carro? Que tipo de carro? Que tamanho é o carro? Qual é a potência do motor do carro? Que cor é o carro? Deu para entender? Então você começa a estabelecer se é uma casa, que tipo de casa? E aí vai, né? Ah, é a minha farmácia. Então põe no papel para você começar a fazer uma reflexão mais profunda. Olha que interessante, a maioria dos proprietários de farmácia que eu conheci, eles foram abrindo loja assim, mas não fizeram reflexões muito profundas sobre a loja, como é que seria, o posicionamento. Teve gente que até entrou no ramo farma porque achou um ponto, né? Ele não tinha um objetivo claro, um sonho claro, se seria uma loja maior, menor. Ele achou um ponto que era bom e aí ele fez um monte de coisa equivocada, porque não tinha muito planejamento. Tá bom? Então, o primeiro tripé de ouro é o objetivo, estabelecer o objetivo. Então, no objetivo, você vai colocando no papel, né, como é que é o teu sonho. Existe uma tese chamada visualização criativa. Tem gente que chega a fazer um quadro, né? Bota lá a foto do carro, a foto da casa, como é que ele imagina que é a farmácia dele, a empresa dele, e aí ele começa a mentalizar aquilo. Então, o primeiro tripé, né? O tripé, ele tem 3 pontos de apoio. O primeiro ponto de apoio é objetivo, transformar em objeto, começar a perceber como é que a coisa é. Né? Isso é muito interessante porque às vezes a gente fala muito, a hora que você mostra, fica mais claro, né? Uma imagem vale mais do que 1.000 palavras. Isso é muito importante. Então, o objetivo já foi estabelecido. Eu sei bem o que eu quero. Aí, segundo agora, meta. Meta, esse é o outro ponto importantíssimo. Você estabelece meta. Então, a meta é interessante porque daí você coloca uma data, né? Então, você coloca uma data, você estabeleceu um deadline, eu quero isso até daqui a um ano, daqui a 5 meses, pode ser até 10 anos. Existem metas que são mais longas, porque são objetivos mais ousados, né? E existem metas que são mais a curto prazo. Às vezes tem meta que é de uma semana, de um dia, ou então de uma hora. Eu tenho que fazer isso dentro de uma hora, por exemplo. Então é muito interessante. Dependendo da complexidade do objetivo, a gente pode estabelecer meta de longo prazo, de médio e assim por diante. Mas essa meta ela tem que ser específica. Ela tem que dizer o que você vai atingir, em quanto tempo, etc, etc, etc. E tem que ser realizável também, mas ela tem que ser desafiadora, né? Esse negócio de estabelecer meta assim, joguei para o ar que eu quero, e já está decidido que eu quero, mas quer como, quer até quando, etc, etc. A meta é muito, muito importante, tá bom? Aí agora você vai perceber o seguinte: estabeleci objetivo, estabeleci meta. No canal Farma, no ambiente de farmácia, virou febre. Tem meta para tudo. Todo mundo tem meta, mas aí objetivo e meta, está faltando o terceiro, né? A cadeira mais importante, a cadeira mais precisa é aquela que tem 3 pés, porque daí os 3 ficam apoiados de maneira equilibrada, né? Uma cadeira de 4 pés, por exemplo, tem um que às vezes fica sem função, né? Falta o terceiro.
Esse terceiro é muito importante. E esse terceiro é o que a maioria das pessoas se equivoca, erra, feio. Por que, Gilson? A meta é interessante, está todo mundo estabelecendo meta aí, né? Um ou outro atinge, às vezes atinge, mas demora um tempão, com um déficit enorme, né? Porque já era para ter resolvido isso há muito tempo e tal. Mas depois da meta vem algo que é muito precioso, muito precioso. Depois da meta vem o terceiro ponto do tripé: método. Método para atingir a meta. O método, grave isso que eu vou te dizer, porque eu estudei isso a minha vida inteira. Aprendi muito sobre isso no Japão ao longo de toda a minha carreira profissional, né? O método é o caminho para se atingir a meta. O método é o caminho. O método é aí você estabeleceu a meta, mas agora ali no método você vai ali tem detalhes de como é que vai ser o teu comportamento, como é que você vai fazer, etc, etc. É como se você desenhasse o processo, desenhasse a jornada, desenhasse a caminhada. Então eu vou fazer assim, 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 assim. Aí é muito interessante porque quando você estabelece o método, aí você começa a perceber se você tem os recursos, né? O que que você já tem e o que que te falta. É muito legal isso, né? Por exemplo, um ingrediente muito importante é, bom, eu até já sei o que que eu preciso fazer, mas será que eu tenho habilidade? Olha que legal isso. Será que eu tenho habilidade? Será que eu não preciso aprender alguma coisa diferente? E quanto mais ousado for o teu sonho, aí mais você tem que se preparar. Mas é muito importante, muito importante. Esse método é o caminho para se atingir a meta. E a minha ida para o Japão foi muito interessante porque eles têm método para tudo, né? Para tudo tem que ter um kata. O que é o kata? O kata é o método. Eles dizem assim: se não tem um kata, Shikata Ganai. Shikata Ganai é como é que vai fazer? Como é que vai conseguir fazer se não tem método? Então, no Ocidente, a maioria das pessoas elas não tem método, não tem planejamento. É uma espécie de fazejamento, sabe? A gente vai fazendo. Então, preste atenção, porque aqui está um nó para muita coisa. Quando não tem método, cada um faz do seu jeito e cada cabeça é uma sentença. Então, deixa eu explicar para você aqui no nosso trabalho de capacitação corporativa, educação corporativa, né? 99% das empresas que chegam com muita dificuldade, aí você percebe que o sonho era interessante, né? Os objetivos eram interessantes, e a pessoa está quase desistindo porque deu tudo errado, né? Então, deu tudo errado, mas não desista do teu sonho, né? O que deu errado foi a tua estratégia, o que deu errado foi a tua maneira. Você não tinha o que talvez era o principal, né? Esse método. Ah, eu também já encontrei alguém que tinha muita esperança, etc, etc, mas essa fé que a gente precisa ter é uma fé onde você precisa se colocar à disposição, né? Você tem fé, mas você vai se colocar à disposição do Criador para você aprender, se desenvolver naquilo que for necessário. Se for uma fé assim passiva, né? A fé da boca para fora, aí não rola não, sabe? Não rola não. É muito importante. O método é muito importante. Mas um detalhe muito interessante é você desenvolver o teu método ou então buscar alguma mentoria, buscar orientação. Quem é que já fez algo parecido? Quem tem experiência disso? Isso é muito importante, certo? Então, se não tem método, cada um faz do seu jeito e cada cabeça é uma sentença. Então, o fato de não ter método significa que não tinha muita
reflexão sobre o trabalho, entende? Não tinha muita reflexão, foi tentando, né? Foi tentando, às vezes numa situação mais tranquila, de pouco movimento, pouca competição, aí vai tocando e tal. Mas hoje em dia, Canal Farma, por exemplo, né? Ambiente de farmácia hoje no Brasil e no mundo é um ambiente muito disputado, é um ambiente muito competitivo. Então é muito importante, muito, muito importante. E eu vou falar que eu vou te dizer que eu falo com um pouco de alegria, de sabedoria aí, porque a minha vida inteira eu estudei muito sobre método, né? Lá desde René Descartes, o discurso do método, a gente foi aprendendo muito sobre o método. E o japonês é muito dedicado na execução, na execução. O segredo está na execução, né? Isso é muito, muito importante, porque senão você não consegue fazer um processo de melhoria contínua, sabe? Então, esse método para atingir a meta é o terceiro ponto do tripé. E aí, com 3 pontos, o nosso tripé fica equilibrado ali, né? Então, e aí você consegue materializar. Quanto mais dedicação você tiver no método, mais cedo você materializa. Isso é muito, muito importante. Mas aí, né, aí vamos supor, é um dono de farmácia, você tem método, você está evoluindo no método, você aprendeu o método. Bom, aprendi o método está na cabeça, né? Mas eu ainda não tenho nota 10. Em que, homem de Deus, mulher de Deus? Depois que você aprende o método, aí você tem que buscar nota 10 na execução do método. Aí é muito interessante, porque agora você já tem a fórmula, né? Você já ouviu alguém pegar, converse com a tua mãe, com a tua avó, pergunta se ela acertou aquela receita de ouro, aquela receita de bolo de ouro, se ela acertou na primeira vez. Não, ela foi ajustando, foi lapidando, né? E o ambiente corporativo hoje é muito interessante porque você tem um método, mas você precisa constantemente aprimorar, vai melhorando aos poucos e tal. E se você tem um pouco dessa filosofia, né, de melhorar um pouquinho a cada dia, hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje, você vai sofisticando o método e aí vai entrando numa vibe muito, muito interessante. Muito interessante. Qual era a consequência disso? Eu tinha um sonho, Gilson, que era a minha farmácia, daí eu consegui. Né? Se você fizer tudo direitinho, você consegue materializar o teu sonho. 99% das pessoas que nos procuram, eles estão quase desistindo de ter o sonho, a farmácia dos sonhos, porque eles erraram pesadamente nesse negócio do como fazer, né? Foram fazendo de qualquer jeito. Alguns, quando vêm conversar comigo, por exemplo, já estão às vezes com 4, 5, 6 lojas e não chegou nem a formar a primeira como uma loja modelo, né? Se você tem uma loja e você transforma ela numa loja modelo, você tem método, tem um resultado significativo, depois você multiplica o modelo. Mas muita gente não faz assim, sabe? Aí vai fazendo de qualquer jeito, né? Porque o sonho vai se tornando cada vez maior, cada vez mais significativo, mas sem alicerce. É uma cadeira que só tem 2 pés. Você já viu cadeira com 2 pés se firmar? Esse negócio do método é muito importante, porque o método ele traz um componente precioso, a execução. É método para executar. Não é método para planejar. Planejar a gente planeja, a gente sonha. Agora é método de execução. O japonês é muito esperto na execução. Execução, execução, execução até atingir a perfeição. Eu aprendi isso no Japão. Se você gostou desse conteúdo, curta, compartilhe, divulgue para alguém, assine aqui,
seja membro do nosso canal, porque daí o YouTube vai entender que você gosta disso e você vai receber cada vez mais informação preciosa desse jeito que você acabou de assistir agora, tá bem? As nossas boas-vindas. Divulgue o nosso canal, por favor. Grande abraço.